prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos. Leituras concluídas, em andamento, desistências, leituras em andamento, mas que não são necessárias uma linearidade nessas leituras e o resultado do sorteio da Biografias dos Santos. Se você não conferiu o vídeo, vou deixar aqui na descrição para que você confira, que eu sugeri que vocês estudassem alguns eventos históricos por meio das biografias desse santo, das biografias. E teve o mais voltado, ou melhor, teve 2. Eu tive que fazer um sorteio por fora para decidir qual eu teria que ler esse ano. Então vamos lá. Começando, deixa eu tomar um golinho aqui de café, senão vai esfriar. Começando com as leituras concluídas, tá? O primeiro, não tá aqui comigo, que é As Três Irmãs, do Anton Chekhov. Eu peguei essa ediçãozinha da Biblioteca Pública. Foi uma peça russa, meu primeiro contato com as peças da literatura russa. Confesso que eu gostei mais dos ensinamentos que eu consegui extrair daquela peça do que da peça em si. Mas ela é curtinha, eu até recomendo, que você tenha o primeiro contato com a literatura russa, se você tem medo de que essa literatura seja um pouco cabeçuda, muito, muito difícil. A peça é bem tranquila, mas se você for até essa peça esperando grandes acontecimentos, vai se frustrar legal. Não é isso que você vai encontrar, certo? Já tem vídeo no canal, já tem resenha, vou deixar também aqui linkado. A segunda leitura concluída, vamos lá, esse calhamacinho aqui. O Conde de Monte Cristo, já tem resenha no canal, dividido em 3 vídeos. Previamente eleito a melhor leitura deste ano. É um baita novelão. Não se assuste com o tamanho do livro. Eu super indico para quem está começando na literatura clássica. Muito rico em diálogos, E a leitura não tem palavras muito rebuscadas, não tem uma erudição exagerada de maneira nenhuma. E lembre-se que na época os escritores ganhavam por linha escrita, então dá-lhe diálogo, dá-lhe descrição. Então, quanto mais pudesse ser assim os livros, mais entrava. Mas super recomendo. Recomendo que você só assista as resenhas, embora eu tenho certeza que a última, que é a que finaliza, as resenhas do livro, que são das partes 4 e 5, eu tenho certeza que eu não deixei spoiler nenhum, mas eu não garanto que eu tenha feito isso nos 2 outros vídeos, que eu falo das partes 1 à parte 3. A ver. Então, recomendo que você assista depois de ler o livro. Também vou deixar na descrição os links para que você acesse as resenhas, certo? Que estão fragmentadas. O que está em andamento, mas daqui a uma semana eu vou concluir, que é A Vida Intelectual, do Sert Langes. Gente, eu não vou adicionar, de forma mais genérica como um preferido da vida. Esse é literalmente o livro que vai ficar para a minha vida, durante toda a minha vida. Vai se tornar um livro de cabeceira, que vai para além da vida de estudos, vai para além da vida intelectual. Eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo, não vou conseguir resumir e nem resenhar, mas eu quero fazer uma introdução à obra, certo? Para que você saiba exatamente o que você vai ter aqui. É maravilhoso. Muitas coisas, inclusive, eu fui mudando, nesse universo de leitura que eu tanto amo, tanto gosto, tanto tenho apreço. Fui mudando algumas concepções minhas conforme eu fui lendo. Uma dessas é justamente esse amor pela leitura sem um propósito. Então, até mesmo esse amor pelo hábito de ler, se ele for desordenado, se ele não tiver um propósito, não se distancia de um vício, É como se fosse uma tara pela leitura, você lê sem qualquer critério. Então, inclusive, muitas coisas aqui, como eu falei, teve algumas desistências. Esse meu entendimento de que eu não posso simplesmente ler o que me dá na teia simplesmente para ter uma lista de tantos livros lidos no mês, entende? Então, um desses 2 livros que eu acabei desisti justamente por conta disso. Eu já não sou uma pessoa muito dada a insistir em livros que eu não estou gostando, Mas eu estava tentando, fazer uma breve introdução a um desses livros, Eu vou acabar me antecipando aqui, mas enfim. Porém, foi primordial, foi fundamental para a minha decisão de parar a leitura desse livro que eu vou logo mostrar, de um dos livros, porque não fazia sentido para mim.
né? Esse querer ler qualquer coisa, sem qualquer critério, não passa de uma tara pelos livros. Sem contar que, se você pegar um livro desse aqui, ele é curtinho, essa edição aqui tem 217 páginas, só pelo fato de ser curto, não quer dizer que você vai conseguir, sei lá, ler numa sentada, entendeu? Ler, sei lá, num fim de semana, não dá. Tu senta, lê, não. Ele é muito complexo, exige muita reflexão. 2 meses eu ainda acho que foi pouco. Enfim, pessoal, esse livro aqui vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Pretendo reler muito em breve, de forma ainda mais atenta, e pretendo fazer um vídeo a introduzir você a essa obra, te induzir a ler esta obra, que a torne mais instigante e que facilite em alguns pontos. Eu vou tentar fazer isso, né, que realmente tem esse propósito, de introduzir a obra e que seja palatável em alguns pontos aqui que talvez não sejam para quem está tendo o primeiro contato, certo? E eu aconselho fazer como fizemos na leitura coletiva, ler em 2 meses. Eu até posso sugerir aqui, assim que terminar a leitura coletiva, a divisão de leituras de capítulos que fizemos, tá? O segundo livro que está em andamento é Os Demônios. Foi o livro que a editora Sedete, né, do selo Sétimo Selo, me enviou. Então, eu comecei a ler logo depois. Assim que eu terminei o Conde, eu já iniciei a leitura. E olha só isso aqui. O tanto de informação, vou pegar aqui os textos de apoio. Olha só isso aqui. Isso aqui, ó, são anotações do Dostoiévski para esse romance, para Os Demônios. Tem uma cronologia da vida do escritor, muito completa. Você consegue ter um panorama muito bacana sobre a vida dele e sobre a história que inspirou a história por trás deste romance, que é outro fenômeno, outra coisa maravilhosa, entre aspas, né? Que é, assim, maravilhoso no sentido de incrível você estudar isso, você voltar no tempo e estudar a história por trás da história. Eu acho isso magnífico. Embora a história em si, né, é muito triste, o Dostoiévski se inspirou num assassinato que repercutiu toda a Rússia, certo? Depois eu exploro melhor isso na resenha, mas eu estou iniciando agora, certo? Eu estou na primeira parte do romance. Eu me demorei muito nos textos de apoio, porque eu fui atrás de conhecer o caso Nechayev, né? Que foi justamente esse caso desse assassinato que inspirou o romance. Eu fui atrás da vida do Dostoiévski. Enfim, foi realmente um leve estudo na vida e na obra, e neste caso, que inspirou o romance, antes de começar o romance propriamente dito. Outro livro que eu estou lendo, só que de uma forma diferente, é esse livro aqui, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho. E por que de uma maneira diferente? Porque esse livro aqui não foi exatamente escrito pelo Olavo. São artigos escritos pelo Olavo, publicados em jornais, em diferentes tempos, diferentes jornais, enfim, organizados por um homem chamado Felipe Moura Brasil, certo? E eu tô lendo os artigos que são do meu interesse primeiro, certo? Depois eu vejo os artigos que não são necessariamente do meu interesse, e sobretudo porque é da biblioteca pública, então não posso me estender muito com esse livro, certo? Até porque eu tenho outras prioridades. O fato de eu ter pegado esse livro aqui foi para ter o primeiro contato com a obra do Olavo, certo? E como ela está fora de catálogo, não tem mais tiragens, apesar de que todos os livros do Olavo, escritos diretamente por ele mesmo, saem pela Vide Editorial. Então, o Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições, etc. e tal, você vai encontrar lá. Eu não garanto que eu vou trazer uma resenha, porque eu me confundo muito em resumir um livro que trata de tantos assuntos. Eu preciso adquirir essa habilidade. E outra coisa é que, como eu falei, eu não sei se eu vou ler todos os temas, né? Todos os artigos de diversos temas. Eu vou ler os que são do meu interesse primeiro, que é sobre educação, cultura, conhecimento de modo geral, certo? Vamos ver aqui alguns dos temas, por exemplo, que fala sobre educação. Tem 6 artigos aqui. Tem sobre democracia, tem sobre conhecimento, cultura. Então, são esses os principais temas que me interessam, certo? Eu estou lendo
3 artigos por dia, mais ou menos. Ontem eu acabei falhando, acabei não lendo. Mas está funcionando dessa forma minha leitura deste livro aqui. O próximo, deixa eu só pegar aqui um cafezinho. Os próximos, melhor dizendo, também são leituras que estão em andamento. Contudo, não necessitam a linearidade. Eu não estou lendo todos os dias, até porque eu estou fazendo algo que eu evito fazer, que é ler muitos livros ao mesmo tempo, certo? Eu acho que está funcionando porque eu estou com um clássico da literatura, eu estou com 2 de não ficção, certo? E esse de não ficção, né, desses desses de não ficção são artigos, então eu estou lendo de forma aleatória, entendeu? Então eu estou conseguindo organizar na minha cabeça, certo? Mas eu acredito que esse aqui é o meu limite. Um deles é o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, também da Biblioteca Pública. Quando eu fui renovar este aqui do Olavo e devolver, né, a peça russa do Tchekhov, As Três Irmãs, também precisei devolver O Egípcio, com dor no coração, porque eu quero muito ler esse livro, mas eu tô com muita prioridade de leitura aqui. Então eu peguei livros, né, e esse é um deles, que eu conseguisse ler sem precisar ler todo santo dia, né, e ficar no máximo com eles 2 semanas. Eu estou com um projeto de ler, estudar, né, dissecar essa obra mais à frente, joia? Mas eu queria ter o primeiro contato. E eu não sabia que a Cecília publicava, né, escrevia além de romances, né, livros infanto-juvenis, não necessariamente romances. Então, como tinha 2 volumes na Biblioteca Pública, eu aproveitei para ter o primeiro contato. O segundo, Antologia Poética, de Carlos Drummond de Andrade. São poesias. Então, eu não tenho necessariamente que ler todo santo dia, vou pegando ali uma poesia ou outra e tendo esse contato com a poesia brasileira. Eu tenho uma meta ambiciosa de ler todos os livros bons, detalhe, publicados por brasileiros. E isso, né, isso é prioridade, ler os clássicos brasileiros e ter um filtro, né, daquilo que é bom publicado hoje, porque hoje se publica mais no intuito de vender. Lembremos, né, que o mercado literário é um mercado e ele quer vender. Então hoje o que vende geralmente são livros com cenas picantes, de escrita primária, que geralmente pega o público jovem adulto, adolescente, pré-adolescente, pais, mães. Se você tem adolescentes que gostam de ler, não largam o livro. Busque saber o que a sua adolescente está lendo. Porque geralmente os livros, né, que são como foco, tem o foco justamente o público adolescente, tem cenas. Deixa eu pegar uma palavra menos horrorosa. Descabidas, de relações explícitas. E geralmente são com capinhas toda frufru, toda bonitinha. Embora isso é mais da literatura, entre mil aspas, literatura internacional, não é tanto brasileira. Enfim, me estendi. De qualquer forma, eu escolhi justamente esses livros aqui para que eu tenha um contato fim de semana, leio um dia, fica 2 dias sem ler, justamente porque a estrutura do livro me dá essa possibilidade. Vamos para as desistências. Enfim, vamos começar com a desistência que o Sete Langes, né, de certa forma, não que me induziu, mas me abriu os olhos para justamente ver que não fazia sentido para mim ler esse livro. Contudo, um pouco antes de refletir sobre o que eu andava lendo, né, por questão de propósito mesmo de leitura, do que vai me edificar, eu não estava gostando do livro, eu não entendi nada desse livro. Se você leu, me explique se você gostou. Que é Fantastes. Eu fiz meu noivo gastar R$12 nesse livro para ter o primeiro contato, porque aqui diz que ele é mestre de C.S. Lewis. Não só de C.S. Lewis, como de Tolkien, Lewis Carroll, Chesterton. Então, assim, foi um pouco decepcionante. Eu não sei se a tradução, de certa forma, dessa editora aqui, que são de livros simplesinhos, também impacta. Mas eu não gostei mesmo, não. Eu procurei saber por cima, sem spoiler, sem nada,
Por que a estrutura era tão rápida? Os acontecimentos eram muito acelerados, são acelerados. E o que me foi dito é que a estrutura do livro é como se fosse um sonho. É como se o personagem principal estivesse passando por uma fase de transição espiritual e todo o contexto dessa Terra das Fadas fosse uma alegoria para um amadurecimento espiritual. De qualquer forma, eu não gostei. Tudo bem que eu entendo que aqui tem uma alegoria cristã. O George MacDonald, ele é de família protestante, então muito da teologia cristã está aqui. Mas eu estava dando com minha cabeça na parede, insistindo nesse livro, simplesmente para ter uma breve introdução antes de iniciar na leitura de C.S. Lewis e Tolkien. Como eu não estava vendo propósito, né? Principalmente para aquilo que eu quero para mim, que é me tornar uma pessoa melhor e buscar ser, né? Buscar deixar meu intelecto mais robusto, principalmente lendo obras brasileiras, eu falei, não adianta eu ficar insistindo nisso aqui. Também vi que a estrutura é levemente infanto-juvenil. Bom, se você leu o livro e gostou, comente aqui nos comentários, né? Diga aqui nos comentários o que você achou. Eu sei que esse escritor aqui também tem outros livros infanto-juvenis como A Princesa Flutuante. Muito bem recomendado para pais que querem livros infanto-juvenis. Mas assim, eu já tive uma pequena experiência ruinzinha com Fantastes. Não vou desistir do escritor, mas eu vou dar uma bela de uma pausa até pegar um outro livro dele, né? E ver no que é que vai dar. O segundo não foi bem uma desistência. Eu dei uma pausa, né? Que vai um assunto um pouco mais pessoal, né? Eu sou católica, então acredito que todo católico que realmente vive a fé passa por aquele deserto espiritual, de frieza espiritual, pior do que frieza, mornidão espiritual mesmo. Então, eu resolvi ler o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, já que são divididos em 40 capítulos, ler um capítulo durante os 40 dias, né, da Quaresma de São Miguel. E eu falhei miseravelmente, na verdade, por dois motivos. O primeiro é que tem capítulos aqui que são curtos, então dá para fazer uma leitura contemplativa, como eu estava fazendo. Eu estava lendo de forma contemplativa, lendo alguns pontos e rezando a dezena do terço. Enfim, era dessa forma que eu estava fazendo. Só que tem capítulos aqui que são gigantescos. E assim, este livro aqui é justamente o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela fez a sua autobiografia. Apesar de ser uma autobiografia, ela escreveu de uma forma que parece uma oração, né? Nós aprendemos muito com a vida dela. E por conta de alguns acontecimentos que me deixaram muito fria, eu fiquei acho que dias sem ler, né? Rezando aqui e acolá, mas fiquei dias sem ler. E eu falei, olha, se for para ler, eu vou retomar a leitura mais tranquila, sem o compromisso de ler necessariamente um capítulo por dia, mas eu pretendo retomar porque a escrita dela é maravilhosa. E falando em santos, né, e biografia, no caso aqui é uma autobiografia, mas continuando nessa esfera, eu fiz o vídeo falando das biografias de santos e dando como alternativa estudar eventos históricos que esses santos fizeram parte de forma direta ou indireta, né? E teve lá a votação nos comentários. Teve um empate, né? Um dos santos, né? Teve 4 votos igualmente. Então, tive que fazer um sorteio. E foi a São João Paulo II, o mais votado, né? Na verdade, foi ele e São José de Anchieta. E eu tive que pegar os dois, fazer um sorteio. E essa foi a biografia sorteada. Então, é essa biografia que vai furar a fila dos outros livros. Se você não viu, o primeiro vídeo do canal, eu fiz uma atualização de leituras, né, que estavam na minha mira, né, que eram os livros que eu tinha aqui em mãos. E justamente por conta de algumas aquisições e por conta desse sorteio, muitos furaram a fila e tá tudo certo. Por exemplo, o da Sedete, uma parceria, né, que criamos, né, esse canal, meu Instagram é parceira da Sedete, e eles mandaram Os Demônios. E eu já estava ansiosíssima para ter o primeiro contato com o Dostoiévski, então não poderia começar de melhor forma. E esse aqui também tá furando a fila. E é isso. E essas foram as atualizações, pessoal, de leituras concluídas, em andamento, algumas desistências, e assim funciona.
normal desistir de leitura, gente. Eu não consigo insistir numa leitura que não está funcionando para mim. Não dá para trabalhar assim, eu realmente não conseguiria. Certo, pessoal? Lembrando de se inscrever no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que gosta de conteúdos literários. Eu vou deixar o link da Amazon aqui para que você confira esses livros. E se você quiser adquirir, você vai estar ajudando o canal. Vou deixar também aqui o cupom de desconto que você pode colocar em qualquer site das editoras da Cedete. Você colocando meu cupom Café com Clássico 5, você garante 5% de desconto em qualquer livro dos sites. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.